Olá, tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco sobre os fatores intrínsecos e extrínsecos que a gente deve levar em consideração no controle de qualidade microbiológico dentro da indústria farmacêutica, tanto para medicamentos quanto para outros produtos, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, alguns aspectos gerais, em primeiro lugar, a gente sabe que todos aqueles produtos que são submetidos à fiscalização pela vigilância sanitária aqui no Brasil devem ser produzidos, armazenados, transportados e dispensados com a maior segurança possível. Isso para que o uso e consumo pelo usuário final seja de acordo com aquilo que foi planejado. Então entram em medicamentos em geral, cosméticos, saneantes, que devem respeitar, no nosso caso específico aqui dentro da disciplina, os limites microbianos colocados pela legislação ou pela farmacopeia brasileira. Por exemplo, produtos estéreis, que são normalmente produtos invasivos, né, que entram em contato com o interior do corpo ou com alguma coisa que leve até o interior do corpo, eles devem ter ausência absoluta de qualquer forma viável de microorganismo. Já produtos não estéreis, eles podem até ter a presença de microorganismos em uma grandeza definida, quer dizer, em uma densidade populacional definida. E também pode ser restrito ou não a determinadas cepas microbianas, ou espécies microbianas, sendo que outras podem ser totalmente proibidas mesmo em produtos não estéreis. Por exemplo, cosméticos têm alguns valores máximos aceitáveis, mas tem alguns micro-organismos, principalmente patogênicos, que devem ser totalmente ausentes. Por isso é importante um sistema de conservação adequado durante o processo de produção, venda e uso desses produtos em geral. Por isso, então, a gente vê que a microbiologia tem um processo decisivo na regulamentação de todos os produtos farmacêuticos. Nós podemos usar a microbiologia para exercer um controle sobre esses produtos farmacêuticos. É claro que a gente deve pensar que também tem outras maneiras de exercer esse controle. A microbiologia é somente um desses controles. É bom colocar que, dependendo do produto farmacêutico, existem diferentes limites, né? Então, a gente pode colocar como contagem dos micro-organismos viáveis, ou mesmo ausência deles, ou presença limitada de certos grupos de micro-organismos em certos produtos que nós fabricamos e vendemos regularmente. A gente pode dizer que o controle microbiano ele é dividido em três grandes grupos quanto aos micro-organismos que podem aparecer nesses produtos, né? Os patogênicos conhecidos, micro-organismos patogênicos conhecidos, como Salmonella e Pseudomonas aeruginosa, os indicadores de contaminação fecal, qual é o caso típico de Escherichia coli, e os indicadores de baixos níveis de higiene, quer dizer, se eles aparecem é que tem pouca higiene envolvida naquele processo de produção, como são as enterobacteriáceas em geral e Staphylococcus aureus. Gostaria de lembrar que aqueles indicadores de contaminação fecal e baixos níveis de higiene também podem ser patogênicos, né? Mas é que eles indicam uma situação muito específica que pode estar acontecendo com o meu produto final, independente de todo o resto. Por isso, é necessário que haja uma estratégia de controle microbiológico em toda a indústria farmacêutica, independente do produto que nós estamos fabricando, né? É claro que diferentes produtos têm diferentes controles de qualidade, têm diferentes, vamos dizer assim, necessidades. Então, o que a gente tem que levar em conta nessa estratégia de controle microbiológico dentro da indústria farmacêutica? Primeiro, a patogenicidade. Qual organismo a gente se refere e qual a patogenicidade dele? A provável origem dele, como nós vimos, indicador de contaminação fecal, de baixos níveis de higiene, etc. Então, isso é muito importante saber. O potencial para deterioração, né, que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais tarde, mas seria diminuir a qualidade do meu produto final, a forma de dosagem que eu vou utilizar nesse produto
e a rota de administração, né? Essa rota é muito importante se é um produto tópico ou para pele, se é para colocar em uma outra mucosa, se é para ingerir, se é para inalar, etc. Então, a rota de administração também é levada em conta na estratégia de controle microbiológico dentro da indústria farmacêutica. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, para qualquer estratégia, a gente precisa conhecer quais são as possíveis fontes de contaminação microbiana, né? Para manter um bom nível de qualidade microbiana, a gente precisa saber quais são as fontes e os mecanismos responsáveis por uma eventual contaminação por micro-organismos. A gente tem que se lembrar que isso tudo é um processo, né? E ele não para. Então, a matéria-prima transfere ao produto, transfere a equipamentos, transfere ao ambiente produtivo em geral, como paredes, chão e outros, transfere aos operadores e materiais de embalagem também. Só que todos esses também podem contaminar a matéria-prima, podem contaminar uma parte específica do processo, um operador, por exemplo, material de embalagem, e assim por diante. Então a gente tem que se lembrar que é um processo onde todos os pontos desse processo podem ser sim fontes potenciais de contaminação microbiana. Por exemplo, matéria-prima que é obtida de forma sintética, ela normalmente tem baixa carga microbiana, já aquela obtida de forma natural pode sim ter altas cargas microbianas, mas isso não significa que vai ter sempre alta carga microbiana. Só um exemplo, uma solução aquosa de menta que é usada para muitas coisas na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, pode ter, já mostrou, alguns trabalhos já mostraram, altas cargas de Acinetobacter, Enterobacter, Flavobacterium, Pseudomonas e assim por diante. Tá? Uma matéria-prima, então, obtida de forma sintética, ela normalmente tem baixa carga microbiana porque todos os processos aí fazem com que acabe tendo essa baixa carga, né? Então a gente tem que tomar cuidado tanto da matéria-prima sintética quanto matéria-prima que tem alguma origem natural, como por exemplo são os fitoterápicos e assim por diante, né? A área de produção também pode ser uma fonte muito séria de contaminação microbiana. Espaços mortos, como juntas, válvulas, podem acumular água e uma série grande de resíduos e assim formar biofilme. Biofilmes são, vamos dizer assim, colônias de micro-organismos que se formam na superfície de alguma coisa. Mas esses biofilmes precisam ter temperatura, pH, nutrientes, tudo de forma correta para poder se desenvolver. Tubos de material polimérico, por exemplo, aqueles que conduzem água de resfriamento, o ar insuflado, etc., podem sofrer contaminação e ter crescimento microbiano nas suas superfícies internas e externas do tubo. A contaminação também pode ser de origem ambiental, quer dizer, não necessariamente ligada a um equipamento ou outro, mas áreas úmidas, por exemplo, pias, drenos, ralos. Já foi verificado isso mesmo dentro da indústria farmacêutica, conter altas cargas de pseudomonas, acinetobacter e assim por diante. Uma outra fonte de contaminação microbiana que a gente tem que tomar cuidado são os próprios operadores, né? Tem dados mostrando que perdas de escamas da pele são muito grandes, podem ser muito grandes, até 10 a quarta escamas por minuto. E aí podem ensejar uma série de micro-organismos, como micrococos não patogênicos, difteroides, estafilococos e assim por diante. Podem se acumular nisso e acabar contaminando até meu processo de produção. Os materiais de acondicionamento, desde a matéria-prima em todo o processo e assim por diante, eles têm que ser limpos e planejados de uma forma adequada, que não vá acumular micro-organismos ou poder possibilitar o crescimento microbiano. Então, materiais como vidro, plásticos e elastômeros em geral, eles, no seu processo de moldagem, eles precisam de altas temperaturas para virar quase líquido e eu poder moldar ele assim na forma final.
Isso faz com que a população microbiana seja muito baixa, ou praticamente nula, né? Mas pode ter contaminação e a gente tem que tomar cuidado com isso. E mesmo o processo de estocagem pode ser uma fonte de degradação, de contaminação, perdão, microbiana. Por exemplo, se alguns produtos no final do processo, ou mesmo matéria-prima que está sendo estocada, sofrer perfurações, alguém ir lá retirar material, deixar aberto, ou não fechar de forma adequada, etc., isso também pode ser uma fonte de contaminação microbiana. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com todas essas fontes. Mas existem alguns fatores que afetam a sobrevivência e crescimento dos micro-organismos nos nossos produtos finais, inclusive, tá? A gente já falou disso em outras aulas, como por exemplo, o pH neutro é mais favorável para os micro-organismos, a atividade baixa da água tem menos micro-organismos, a alta atividade tem mais micro-organismos, eles precisam de uma série de nutrientes e minerais e também oxigênio, né? Nós temos micro-organismos aeróbios e anaeróbios. Os aeróbios precisam de oxigênio, anaeróbios não precisam de oxigênio, respiram outros produtos. Né? Então, são alguns fatores que a gente tem que tomar cuidado no ambiente para não favorecer ainda mais o crescimento depois da contaminação, o crescimento desses micro-organismos em todo o nosso processo de produção, inclusive no produto final. Algumas outras coisas também vão atuar sobre isso, né? Por exemplo, presença de conservantes e ingredientes ativos como antibióticos podem diminuir muito o crescimento desses micro-organismos depois de contaminado, né? Então, a gente tem que evitar a contaminação, mas depois de contaminado, esses produtos podem evitar muito o crescimento dos micro-organismos. Agora, derivados biológicos, como sangue, tecido e outros, podem ser grandes fontes de vírus, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando a gente vai trabalhar em bancos de sangue, que eu vou ter o meu produto final, né? Que vai ser utilizado pelo consumidor final, pelo usuário, pelo nosso paciente. Um outro fator que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é a deterioração microbiana dos nossos produtos, né? Então, depois que houve a contaminação, há o crescimento que a gente viu até agora, pode haver a deterioração microbiana dos nossos produtos. Mas o que é deterioração? Como que um micro-organismo deteriora alguma coisa, né? Ele deteriora uma outra substância para poder obter nutrientes, energia, etc. E como que ele faz isso? Através da produção de enzimas. No nosso caso aqui é exoenzimas, que o micro-organismo vai produzir as enzimas, vai colocá-las no ambiente e essas enzimas vão quebrar aquelas substâncias maiores em substâncias menores até poder entrar pela parede celular e ele poder se nutrir, poder obter energia e assim por diante. Então, a gente fala que a deterioração microbiana de produtos depende basicamente da capacidade do micro-organismo em produzir enzimas específicas. E ele pode utilizar uma série grande de caminhos bioquímicos para produzir essas enzimas. Existem algumas enzimas mais simples e outras mais complexas. Por exemplo, para degradar substâncias de baixo peso molecular, quer dizer, aquelas o seu tamanho seja menor, né, como açúcares, aminoácidos, glicerol, etc., os micro-organismos usam caminhos metabólicos considerados ou chamados de primários para obter as enzimas. Agora, para degradar proteínas, polissacarídeos, lipídios e outras substâncias que são muito maiores, eles precisam de enzimas específicas. Nem todos os micro-organismos produzem essas enzimas, mas dependendo do tipo de contaminação e crescimento microbiano, a gente pode ter degradação do nosso produto à base de proteínas, etc., quando o micro-organismo produz essas enzimas. E o que isso traz para o nosso produto final, por exemplo? Queda de potência, ele não vai mais agir da mesma maneira,
Redução da biodisponibilidade, quer dizer, ele não vai mais reagir dentro do corpo humano. Formação de pigmentos e odores, fazendo com que ele seja totalmente descaracterizado. E o que acaba sendo um produto inaceitável pelo usuário final. A gente também pode ter uma outra coisa que decorre dessa contaminação microbiana, né? São as infecções decorrentes dos produtos. É bom lembrar, gente, que mesmo que um produto tenha uma população microbiana, muitas vezes, dependendo da espécie, dependendo da densidade populacional do microorganismo, não tem alterações sensoriais evidentes. Quer dizer, a gente não enxerga nada, não sente o cheiro de nada, não muda o tato nada. Mas mesmo assim pode ter populações microbianas. É, é claro que em adultos saudáveis, etc., com sistema imunológico forte, poucos problemas são decorrentes disso, a não ser que eu tenha uma espécie microbiana muito perigosa e em alta densidade populacional. Eu estou falando daqueles produtos onde não tem alteração sensorial evidente do produto, né? Mas quando a gente fala de pessoas com sistema imunológico fragilizado ou produtos que são utilizados em área estéril, como óleos, mucosa, etc., a gente pode ter sérios problemas. Normalmente, esses problemas são mais frequentes quando tenho micro-organismos patogênicos chamados oportunistas. É o caso típico de Pseudomonas e Staphylococcus. Os oportunistas são aqueles que aproveitam um caminho para entrar, né? Por exemplo, um sistema imunológico fragilizado, produto utilizado em área estéril, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é a carga microbiana não efetiva. Ou a gente pode dizer também carga microbiana efetiva, né? Carga microbiana não efetiva é aquela até onde não se provoca impacto nenhum. Carga microbiana efetiva é aquela a partir da onde se provoca impacto sobre o usuário final. Então, para uma carga microbiana qualquer causar problemas para o ser humano, eu tenho vários fatores que têm que ser atingidos, né? Por exemplo, um dos fatores é o número elevado de micro-organismos ali presentes, mas isso vai depender muito da espécie microbiana. Por exemplo, Escherichia coli, né? Para causar problemas em um ser humano adulto, precisa uma carga de 10 a 6, 10 a 7 unidades formadoras de colônia. Já crianças com 2 vezes 10 a segunda já causa problemas. Preparações tópicas com 10 a 6 UFCs de Escherichia coli já causa problema também. Então a gente tem que tomar cuidado primeiro com a quantidade de micro-organismos que está ali, para daí ver se vai causar um problema ou não na pessoa, no usuário final. Outra coisa que a gente já conversou antes é a resistência do hospedeiro à infecção. Isso vai ser um fator preponderante para saber que tipo de efeito vai dar naquela pessoa se por acaso ocorrer essa contaminação microbiana. A gente sabe, a gente já falou, que adultos saudáveis têm uma resistência muito maior. Aqueles que têm leucemia, diabetes, AIDS, que tomam fármacos imunossupressores, que sofreram cirurgias, queimaduras, que usam de dispositivos cirúrgicos de forma permanente ou mesmo de forma por um tempo específico, esses têm naturalmente uma resistência menor à infecção. Então tem que se tomar um pouco mais de cuidado com essas pessoas, né? Também vai depender, o nível da infecção vai depender da via de administração, né? Então, o risco de infecção e o nível de infecção é muito vinculado ao uso pretendido, né? Em partes estéreis do corpo, como a gente já falou, tem que ter um baixo número de micro-organismos ou mesmo totalmente estéril. E se tiver um baixo número, que seja de micro-organismos não patogênicos, até aí é tolerado. A pele é uma grande barreira, né? O maior órgão do ser humano, e ela é uma grande barreira que não deixa entrar certos tipos de micro-organismo no corpo. Mas pele lesada por algum corte ou por
queimadura, etc., traz um risco muito maior, principalmente em uso tópico. Então, quando a gente tem pomadas, por exemplo, que a gente passa, elas têm que ser estéreis ou com baixíssima carga de micro-organismos e mesmo assim aqueles não patogênicos. Um outro problema muito grande é a chamada, é o caso da hemodiálise, é a chamada septicemia, né? Onde eu tenho uma infecção generalizada. Isso já aconteceu muitos anos atrás aqui no Brasil, o caso de se usar água contaminada para fazer hemodiálise. Então, é um problema muito sério, isso pode matar as pessoas. A via de administração, então, é extremamente importante para determinar o risco de infecção e o nível dessa infecção, se ela ocorrer. Então, para tentar evitar tudo isso, nós precisamos fazer o controle microbiano do processo de obtenção do fármaco, né? E nisso é muito importante o planejamento de todo o processo. Né? Eu preciso planejar todo o processo de fabricação desse fármaco para ter a menor contaminação microbiana possível. Então, eu tenho que levar em conta a rota de síntese, por exemplo, se é síntese química, é uma questão, fermentação microbiana, ou a partir de células em bioreatores e tal, o tipo de produto, se é estéreo ou não estéreo, o planejamento das instalações e utilidades utilizadas, o tipo de equipamento que eu utilizo, o controle ambiental da fábrica e a exigência de pessoal. Por exemplo, se eu tenho operações manuais ou se eu tenho operações automatizadas com uso intensivo de equipamentos. Não significa que um ou outro é menos ou mais perigoso, mas que eles devem ter cuidados diferentes. Só para dar um exemplo para vocês, a síntese química. Ela normalmente é menos propensa à contaminação. Por quê? Na síntese química, a gente usa faixas extremas de pH, vários processos de filtração, normalmente temperaturas elevadas e algumas vezes até o uso de solventes orgânicos. E isso faz com que a carga microbiana ou zere ou fique extremamente baixa. Mas é importante mesmo na síntese química a gente utilizar água de qualidade. Bem, pessoal, por hoje foi só isso. Eu encontro vocês aqui na semana que vem para a gente continuar esse assunto de fatores intrínsecos e extrínsecos de controle de qualidade microbiológico. Até lá, pessoal.